Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Bruno Mani, sou médico oftalmologista e estou iniciando hoje aqui um programa chamado De Olho na Saúde. Comigo hoje, doutora Lígia Conte. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto tão relevante que é a saúde dos olhos. A gente agora, janeiro, fevereiro, a gente começa aí com as crianças voltando para as aulas, né? Muitas delas elas estão começando a ler, elas estão naquele desenvolvimento inicial. Normalmente as crianças de 5, 6 anos, a gente já consegue perceber algumas coisas de dificuldade visual, de dificuldade em leitura, mas assim, a gente sabe que tem uma prevalência grande de dificuldades visuais em crianças, em bebês, Sim. que é um pouco mais, né, onde que você atua. O que você sente hoje, o que você percebe nessas crianças, nesses bebês, que já pode chamar um alerta, uma atenção para os pais a levarem a criança ou perceberem a importância de levar no oftalmologista logo cedo? Então, no primeiro ano de vida da criança, muitas vezes, vários aspectos do desenvolvimento passam batido aí, porque existe uma preocupação muito grande com o crescimento, né? Curva de peso, altura. E a saúde dos olhos é algo extremamente importante que a gente pode dar uma série de alertas para os pais. Então, nessa fase do primeiro ano de vida, principalmente, a gente tem que prestar bastante atenção no comportamento desse bebê em diversas posturas. Então, como esse bebê se comporta de barriguinha para baixo, como ele se comporta em supino, né, de barriguinha para cima, se quando ele está deitado de um lado ele reage igualmente com os pais do que quando está de outro lado, enfim, se ele tem ali uma função de olhar para os brinquedos em determinada fase. Então, tudo isso deve ser bem informado na puericultura, nas consultas de rotina com o pediatra, para que os pais possam notar esses sinais e, se for preciso, já começar a buscar um especialista. Então ele já começa ali na parte motora mesmo, de demonstrar alguma dificuldade de posicionamento, de postura ali, você já consegue perceber que ele já tem a dificuldade visual. Dependendo da fase que ele está, a gente espera que ele tenha determinadas ações, né? Então, por exemplo, um bebê de 1 mês, a gente espera que ele tenha um olhar muito específico para o que a gente chama de fóvea, que é o rosto da mãe. Então, esse bebê ele tem que ter reações, começar a ter reações de olhar para o rosto da mãe. Então, muitas vezes a gente vê que nessa fase o pai chega atrás ou alguém chacoalha alguma coisa atrás, né? Não necessariamente que tenha barulho, mas que o bebê tenha que visualmente estar em contato com aquilo, e a gente percebe que o bebê não reage. Com 1 mês, a gente sabe que isso é absolutamente normal, porque a distância e o tipo de vulto que ele enxerga é ali o rosto da mãe. Quando ele está com 3 meses, por exemplo, que ele começa a trazer de barriguinha para cima os objetos em linha média, a gente tem que ver uma interação com esse objeto. Então, se esse bebê está com uma bolinha e ele traz esse objeto ao centro, quando ele está deitado de barriga para cima, ele tem que interagir. Se é um bebê que traz até metade do caminho e perde foco, alguma coisa assim, para nós é um sinal importante de alerta. Porque isso vai mostrar para a gente uma dificuldade de interação. A parte visual, você consegue perceber um atraso de desenvolvimento motor que a gente consiga relacionar à parte visual? Sim, com frequência. Porque a gente tem os marcos de desenvolvimento, né? Isso gera um atraso? Com frequência. Algumas vezes, alguns marcos específicos, como por exemplo, o engatinhar, que muita gente erroneamente nem considera marco, mas é um dos marcos mais importantes do nosso desenvolvimento motor. O engatinhar, ele é o primeiro movimento que faz coordenação mão-olho. Então, neste marco, o bebê ele se desloca usando as funções oculares para conseguir se encontrar tridimensionalmente e executar o movimento de troca, né? O sinergismo ali de troca motora mesmo. Quando existe qualquer disfunção visual, esse engatinhar sai prejudicado. Então, quando a gente tem uma criança que chega pra gente em consultório que meu bebê não engatinhou, meu bebê engatinhou, mas ele engatinha em diagonal, é um cenário frequente, um bebê que engatinha meio torto, assim, a gente frequentemente fala, olha, você já procurou, né, um oftalmo, já conversou com o pediatra sobre isso? Porque pode ser que a gente esteja de frente a algum cenário aí específico e isso leva a um atraso, né? Então, essa transição, por exemplo, do engatinhar para o em pé, para o bípede, ela é uma transição que ela depende não só do sistema motor, ela depende muito do sistema visual. Então, se você não tem, por exemplo, uma criança que reage a estímulos visuais do ambiente para que ela se coloque em pé, ela não faz. Então, muitas vezes os pais falam, olha, meu filho não quer andar, tem medo. Quando a gente vai ver, esse bebê não consegue se colocar em pé e entender o cenário que ele está por uma questão visual. E o pai relaciona isso ao medo quando é uma deficiência, tudo né? menos a questão da visão. Assim, é realmente um buraco negro ali de falta de informação. E você sente muita resistência quando você encaminha a criança, o bebê, para o oftalmologista dos pais? Sinto resistência quando a gente encaminha para qualquer tipo de profissional que não seja o pediatra, porque e oftalmo um deles, né?
Porque o que acontece é que os pais, eles não estão acostumados, e eu sou mãe, posso me inserir nisso, a gente não está acostumado a ver problemas nas crianças nessa fase, de até 0 a 2 anos aí. É uma fase onde a gente não atua com prevenção. Né? Então, o meu trabalho é um trabalho muito difícil, o seu trabalho nessa área também é um trabalho muito difícil. Por quê? Porque as pessoas acham que a gente só deve entrar quando existe um problema. Então, quando a gente fala, olha, o ideal é que você procure um neuro, procure um oftalmo, procure, enfim, um fonoaudiólogo, para entender o que está acontecendo com o seu bebê em tal área, porque ele mostrou um sinal de alerta, as pessoas já se descabelam e não vou procurar, não vou atrás, o pediatra falou que não precisa, ou eu acho que não precisa. Então, não quer aceitar, talvez, é também, muito difícil, não quer aceitar, não quer aceitar, tem muito do medo, né, do que vai encontrar. Então, às vezes, só da gente indicar, eu já ouço assim, mas e se ele encontrar alguma coisa? O que eu vou ter que fazer? Como é que põe óculos em bebê? Como é que... Não, calma. Pode ir, pede para entrar em contato com a gente passa qual foi a nossa impressão aqui, para a gente fechar um cenário juntas, entendeu? Mas sempre tem essa resistência. E fazer esse contato multidisciplinar, você acha com que funciona certeza, super, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu tenho, por exemplo, hoje dentro da minha equipe, uma terapeuta que trabalha só questões visuais. Ela trabalha a questão da fisioterapia, da reabilitação dentro da terapia visual. Então, a gente tem um contato direto com a oftalmologia, porque se a gente não tiver um parecer do médico que diz, olha, o raciocínio é esse mesmo, é assim, assim, assado, volta aqui daqui a um tempo, a gente nem consegue agir do modo correto. Então, esse foi o melhor cenário que a gente conseguiu para tranquilizar as famílias. Porque quando a gente fala, olha, fica tranquila, já falei com o médico e tá tudo bem, a gente vai seguir com a terapia, tô dando um feedback para ele, aí elas se sentem bem acolhidas, assim. Você já teve algum caso que várias hipóteses foram levantadas para determinada dificuldade quando era um problema visual? Já. O cenário mais frequente que a gente encontra uma alteração visual e que muitas vezes é negligenciada é quando a gente trabalha com torcicolo. Porque é uma patologia que a gente atende com frequência, né? Nós somos especializados lá na clínica em torcicolo congênito e assimetria craniana, e são duas alterações que a gente encontra com frequência, estrabismo, né? Assimetrias oculares mesmo por tensão de crânio. E muitas vezes o inverso acontece, muitas vezes não é a tensão do torcicolo que está tracionando a cavidade, muitas vezes a disfunção visual daquela criança está fazendo com que ela compense com o pescoço. Então, normalmente a gente pega isso nos testes, né, de resistência, de rotação, enfim. Mas a maior frequência onde a gente pega esses casos é na eficácia do tratamento. O nosso tratamento não avança. E a gente tem um olhar super crítico com isso, a gente fala, não, peraí, isso aqui tinha que estar melhorando. E aí, com frequência, encaminhamos para oftalmo e aí volta com o diagnóstico de alguma alteração que está tendo como compensação uma cervical rodada, entendeu? Eu percebo muito isso na minha prática. Se a gente não tem a prevenção, a gente não consegue entregar a qualidade de vida, a qualidade de comportamento e você gera um atraso no desenvolvimento. Você sente bem isso na sua área, né? Sinto, e tem uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem o que é causa e consequência. Então, muitas vezes a gente fala para uma mãe de um bebê assim, olha, existe um desvio aqui postural que provavelmente vem de uma questão visual e tudo é importante a gente tratar agora. E aqueles pais estão enxergando um bebê que é 100% saudável, é um bebê que está gordinho, que está coradinho, que brinca, que está brincando ali no chão, que vai no colo de todo mundo e sorri. E quando a gente passa uma informação dessa, muitas vezes os pais falam assim, tá, mas qual o problema se eu não fizer nada? E aí a gente, é nossa obrigação ali, né, no momento do tratamento, a gente passar assim, olha, se ele mantiver essa postura e ele se desenvolver com essa postura cervical como forma de compensação de um campo visual que não está completo ali, a gente vai ter provavelmente uma criança que tem problemas não só na região do pescoço, mas disfunções de mordida. Então, é uma alimentação que muitas vezes não está funcionando legal, é muitas vezes uma função de mastigação que não está legal, é uma criança que por conta dessa torção faz uma escoliose. Então, a gente tenta conscientizar os pais de que, inclusive, a questão financeira depois é muito mais difícil. Sim. Porque você tem que colocar um aparelho na criança, vai usar palmilha para os pés, fazer tratamento de fisioterapia, perder de vista aí com a postura, quando a gente consegue resolver facilmente ali, prevenindo aquele momento, entendeu? Sem contar que também você tem muito atraso no desenvolvimento visual, e até certa idade você não consegue mais devolver a visão, porque se você demora para tratar, vou levando e tal. Quando a criança passa dos 8, 9 anos ali, ela já não consegue devolver o potencial visual que ela poderia ter. Eu particularmente recebo muito paciente que
tem, né, a dificuldade em o pai aceitar que ele precisa usar um tampão, por exemplo, num olho para você desenvolver a visão do outro, forçar o outro para corrigir um estrabismo, corrigir uma ambliopia, uma dificuldade visual, e eu sinto essa resistência. E também o que gera dificuldade, e eu tento passar isso para os meus pacientes e para os pais dos meus pacientes, né, é que você levar sempre, rotineiramente, uma vez por ano, a gente consegue ver coisas que a criança não vai passar para ele. Não sei se você sente isso na sua prática, porque, por exemplo, existem crianças que enxergam super bem de um olho e não enxergam nada de outro. Sim. Só que ela não sabe falar isso para o pai, porque para ela está tudo bem. Então ela não sabe relatar que não é adulto. O adulto, está embaçado minha visão, eu vou procurar um oftalmologista. A criança não vai virar para o pai e falar assim, vou procurar o pai, me leva no oftalmo, por favor. Então, eu acho que bater nessa tecla de você fazer a rotina, de você tentar prevenir todos os tipos de problema, acho que é importantíssimo pra gente, né? É importantíssimo, e a gente não gerar esse tipo de preconceito nas famílias de que procurar um médico significa que você está procurando um problema, né? Eu acho que isso é uma coisa que está muito instituída, assim, mas por que você vai levar ao médico? Né? E muitas vezes a gente tem que dar essa resposta, não, nós vamos levar porque, olha, eu quero que você leve de forma preventiva, né? A gente trabalha muito com tratamento, né? O mundo está acostumado a ouvir a gente falar, quebrou o braço, tem que reabilitar, está com problema no olho, tem que ir no oftalmo, e na verdade a gente pode prevenir tudo isso. Então é como o próprio nome do seu programa diz, né? A gente tem que ficar de olho na saúde de um modo geral, para que a gente não perca o timing de cuidar de coisas que são muito simples de cuidar. E quando a gente fala de sinais que a gente encontra nas crianças, a gente não espera que os pais consigam diagnosticar isso em casa, não é isso. Por isso que, por exemplo, na minha página no Instagram, eu falo tanto sobre sinais de alerta dentro do desenvolvimento. Porque dentro daqueles sinais, a gente pode encontrar uma gama de fatores. Eu já tive casos que eu encaminhei para o oftalmo e que o oftalmo me retornou dizendo, olha, ainda bem que você mandou, encontrei uma anomalia severa, assim, assado, descobrimos tal coisa. Que sim, eram coisas graves, mas em grande parte das vezes, em 90% de parte dos casos, aí o médico retorna para a gente e fala, olha, tá tudo bem, é só o pescocinho mesmo, sigam aí no tratamento e tá tudo bem. E aí a família respira aliviada e a gente também, né? O que eu percebo hoje, a gente tem tratamento para você retardar e até diminuir a miopia para a criança. Então existem óculos, existem tratamentos com colírio que você consegue evitar que essa criança seja automíope. E para a gente, assim, na oftalmologia, a miopia hoje é uma doença muito prevalente que traz sérios riscos socioeconômicos. Então, o automíope ele tem mais risco de descolamento de retina, mais risco de catarata, mais risco de glaucoma, mais necessidade de óculos, muitas vezes menos produção no trabalho. Então, eu acho que essa conscientização dos pais em levar a criança jovem rotineiramente, ele pode prevenir um dano no adulto, né? Então... E valorizar a coisa da importância da visão aí, esses primeiros 2 anos, principalmente no que diz respeito ao uso de telas. A gente está vivendo uma realidade muito difícil para os bebês e para as crianças. Então, quando a gente fala para os pais, né, olha, tem que fazer um incentivo no chão, que é a minha repetição diária, tem que ir para o chão, tem que brincar, tem que ser criança, muito do que a gente fala é porque depois todas essas considerações vão aparecer lá na frente. Então, a gente sempre fala, olha, não usar as telas, né, a função visual fica muito prejudicada, a função de fala fica muito prejudicada, a função motora é prejudicada. Então, hoje a gente vive uma realidade de atraso motor no desenvolvimento gritante. A gente atribui isso a N fatores, inclusive ao uso excessivo de telas mesmo. Eu tenho uma filhinha de 1 ano e meio e a gente tem bastante consciência disso, né? Eu até evito tela, porque é uma orientação que eu passo, do 0 aos 2 anos, zero telas, não é nem a 2 minutos, é 0 telas. A gente sabe que é muito complicado, mas a gente tenta forçar bastante isso e a gente percebe, em comparação com os bebês da idade dela, um desenvolvimento nela diferente, é nítido. E tanto de imaginação, tanto de fala, de interesse em outras coisas. Então, eu acho que a tela tira um pouco disso. E é complexo pra gente hoje em dia porque ela está inerente em tudo. A gente tem tela, né? Televisão, celular, tablet, tal, não sei o que lá. E para os pais, a dinâmica hoje, eu percebo isso, eu tento não levar isso porque eu também tenho uma vida agitada. Também, às vezes, quero sair na hora de comer, na hora de jantar. É muito mais fácil você deixar um celular lá do que você pegar... Não, pega um caderninho, desenha aqui com o pai, faz isso, vai, leva pra lá. Eu acho falta que isso de hábito, né? Falta de hábito e
E o que me preocupa muito é o ambiente, porque na minha mesa não tem Stella, mas todas as outras têm. E Como é que a difícil gente faz delas, pra crescer assim? delas conviverem também, né? E eu tenho duas, eu tenho uma de 4 anos e uma de 8. E as minhas estão numa idade onde 100% dos coleguinhas ficam o dia inteiro em tela. Então é frequente que eu vá na casa das pessoas, de amigos, né? Enfim, jantares, em qualquer evento que tenha mais gente, que minhas filhas sejam as únicas que estão ali pentelhando a gente. Mãe, quero fazer não sei o quê. Pai, quero fazer não sei o quê. Por quê? Porque todas as outras estão em tela, né? Então, eu acho que assim, nós somos os responsáveis. Não adianta, nós somos os responsáveis. Está na nossa função a gente pensar em saúde, não só diminuir o açúcar, não vou deixar, quando for atravessar a rua, eu vou dar a mão. Esses cuidados são cuidados muito básicos para todo mundo, mas esse tipo de cuidado da gente não deixar, né, usufruir de uma coisa que não é legal naquele momento, eles também têm que ser básicos desse ponto de vista, entendeu? Então a gente também tem que pensar que, poxa, o fato de eu estar aqui fazendo com que minha filha não esteja se divertindo, olhando em algo, porque o grande problema da tela é o seguinte, a gente fala que a tela é uma atividade não interativa. Então a criança, ela não tem passivo, né? ela não tem outro interlocutor. Então ela fala, ela não emite som, ela não move o lábio, ela não move os olhos, ela está o tempo inteiro estática ali. Então muitos problemas posturais estão vindo disso, inclusive. E como é que você faz para ter uma filha de 4 anos e 6 anos, 4 e 8, 4 e 8, 4 e 8, que convivem com outras crianças e em casa, como é que é? Então, a gente não tem a pretensão de colocá-las numa bolha, né? Então, obviamente que hoje a gente vive num mundo onde o celular, o tablet, enfim, eles estão presentes no dia a dia dela. Então, elas me veem mexendo no celular, elas veem o pai mexendo no celular. O primeiro ponto que a gente teve que se organizar foi o quanto a gente permanece no celular na frente delas. O exemplo, então, né? É o exemplo. E isso, para mim, foi muito difícil, porque eu, por exemplo, eu tenho um trabalho que eu passo o dia inteiro sem mexer no celular, porque eu tô com a mão nos bebês. Então, quando eu chego em casa, é a hora que eu vou responder e-mail, responder mensagem. Então, elas me veem muito no celular, me viam, né? Agora a gente fez um combinado. Então, o que eu explico? Eu tenho um determinado período quando eu chego em casa, eu falo, agora é aquela hora que a mamãe vai trabalhar, rapidinho, depois eu fico com vocês. E aí eu fico com elas mesmo depois. E as duas, elas têm a permissão de usar o telefone hoje com programas restritos, então elas não ficam em redes sociais, elas não ficam baixando joguinho, nada disso, é tudo com a nossa supervisão por um tempo limitado no fim de semana. Então, muitas vezes ali no sábado, quando a gente quer dar uma descansada, elas brincaram na rua o dia inteiro, andaram de bicicleta, andaram de patins, jogaram, tomaram banho agora e vão descansar um pouquinho. Aí eu falo, pode ver, 30 minutos cada uma, hein? E é aquilo, quando eu vou pegar sempre... E dá 30 minutos elas ficam tranquilas para tirar? Ficam para tirar, não. Para tirar sempre, só mais um, só mais um. E aí a gente sempre fala, olha, o combinado é o combinado, amanhã vocês assistem mais um pouco. Entendeu? Mas as pessoas acham isso crueldade, porque não faz mal. E assim, como a gente estuda isso, para nós é muito claro, eu não quero aquilo, eu quero que em 2 minutos a criança esteja vivendo o tédio, né? Que é algo que as crianças não aprenderam mais a viver. As crianças não sabem criar num tédio mais. E quais são os casos mais frequentes que você atende, de uma forma geral? A minha clínica hoje é especializada em atraso de desenvolvimento. Esses atrasos que a gente atende lá, eles vêm de diversas frentes, né? Desde síndromes, de malformações, de paralisias, mas o nosso maior nicho é torcicolo congênito, assimetria craniana, que são as alterações de abóbada craniana, né? Onde o crânio do bebezinho ele tem outro formato. E a gente hoje tem um número muito grande de pacientes em tratamento de reabilitação de anquiloglossia, de linguinha presa. Né? Então, os impactos da língua, eles também estão no corpinho do bebê, e aí a nossa equipe é especialista em reabilitar essas crianças. O que é algo muito importante, porque como existe uma falta de um olhar atento nesses 2 primeiros anos de vida para tudo, né? Porque a criança tem que comer, dormir, crescer, a gente vê isso impactando depois nos adolescentes, né? Com e essa parte ela tem que ser preventivo, né? Porque como é que a criança de 0 a 2 anos, o pai percebe isso? Então, o meu trabalho na internet, ele é muito de conscientização nesse sentido, de mostrar esses sinais de alerta. Então, por exemplo, tem muita gente que acha bonitinho, normal, um bebê que se arrasta de bumbum ao invés de engatinhar. E a gente sabe que isso é sinal de uma torção no corpinho do bebê, que normalmente está ligado a um tipo de planificação na cabeça. Então, a gente sabe que os bebês, eles ficam muito bem de bruços, de barriguinha para baixo. Então, quando os pais falam para mim, olha, eu coloco meu bebê de bruços, ele grita, ele chora, ele não consegue ficar. A gente fala, olha, isso é um sinal de alerta, traz para a físio para a gente ver. Então, o meu trabalho é um trabalho
gratuito ali na internet mesmo, de conscientização para que os pais percebam o que é normal e o que não é. Então, quando eu comecei esse trabalho, eu tinha um fluxo de bebês que vinham entre 6 e 8 meses. Né? Normalmente os pais percebiam um atraso na hora de sentar, um bebê mais molinho. E aí, de tanto eu falar sobre o assunto e essa rede crescer, esses bebês começaram a chegar antes. Então, hoje os bebês chegam para mim assim que nascem, com 1 mês, com 2 meses. Isso otimizou muito o resultado do tratamento. E você formou em fisioterapia, e como é que você foi para a área de desenvolvimento? Eu me formei infantil? em fisio, eu sou formada há 21 anos já. E desde que eu me formei, já trabalhei com tudo que você possa imaginar. E durante esse meu período de formação, eu trabalhei muito em reabilitação propriamente dita. Então, eu fui coordenadora de UTI pediátrica, eu trabalhei muito em grandes centros de reabilitação de pacientes neurológicos. E sempre me intrigou a forma como a gente só consertava. A gente só consertava. Então, eu sempre perguntava, nossa, mas como essa criança chegou? É muito mais difícil, né? E muito mais sofrido para a criança, muitos resultados a gente não entrega, né? Porque aquela alteração está lá já instituída. E eu comecei a questionar, né? Poxa, como é que essa criança chegou assim? Por que essa criança tem isso? Eu comecei a juntar uma coisa com a outra. Falei, não, eu preciso dar um passo para trás e começar a pensar em prevenir tudo isso que eu estou tratando, entendeu? Então, desde o período pré-gestacional, hoje, assim, a gente atua, as mães marcam consultas grávidas com a gente, para a gente explicar o que fazer assim que nascer. Existe uma falta muito grande de informação nos 2 primeiros anos de vida. E você falou da importância da comunidade que você criou, né? No Instagram, para você ter nas mídias sociais de uma forma geral. E eu vejo um impacto grande nisso hoje na saúde. Eu acho que a gente tem a parte de que a gente tenta não levar em consideração, então aqueles fake news, aquelas páginas de sensacionalistas, tal, mas a gente tem muito conteúdo importante. Como é que você virou a chavinha e conseguiu formar? E o que você dá de conselho para o pessoal que está montando? Olha, eu tenho essa minha página desde 2014 e é importante eu falar que eu sempre fui muito avessa à tecnologia, sou uma negação em tudo que envolve um computador, assim. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é, você não precisa ser nenhum expert para conseguir se envolver com esse mundo digital. A minha página, desde 2014, ela sempre teve um intuito informativo e eu sempre tive um movimento muito bom nela. Eu lembro que com 15 dias que eu tinha a página, eu tinha 10 mil seguidores. Porque era um nicho muito, assim, pouquíssimo explorado. A gente não tinha ninguém dentro da fisioterapia que falava de desenvolvimento infantil motor, né? Muito se fala sobre cognição, questão psicológica, desfraude, mas desenvolvimento motor, o que o bebê tem que fazer com 1 mês, com 2 meses, você não via ninguém falando. Em 2018, nasceu minha filha mais nova, e minha filha mais nova nasceu com muitas alterações que foram necessárias, assim, internações. Minha filha tem uma alergia severa alimentar, então a gente tem todo um cuidado especial com ela. E aí, esse período de 2018, do nascimento dela, até 2020, mais ou menos, eu fiquei bem off. Porque foi uma dedicação exclusiva a esse momento da minha vida, o cuidado com ela. Aí começou a pandemia. Então, quando veio a pandemia, a gente tinha uma situação complicada que era assim, eu trabalhava na rua atuando com os bebês. E aí, de repente, isso foi tirado de mim, eu não podia mais trabalhar. E aí eu fiquei numa situação assim, como é que eu vou continuar dando assessoria para crianças que não podem ficar desamparadas agora, sem o tipo de tratamento que eu dava? Foi que bem aquele período ficou todo mundo em casa. E nesse momento eu sentei na frente do computador. Primeiro eu fiquei um dia desesperada, né, pedindo para todos os santos uma ajuda. Depois eu sentei na frente do computador e falei, não, eu vou achar alguma solução. E aí eu juntei uma plataforma daqui, uma plataforma dali e criei um método de atendimento online. Foi uma época onde o meu conselho de terapia, ele não permitia que a gente fizesse telemedicina, isso era algo exclusivo dos médicos, a gente não podia. Então, eu fiquei esperando que isso fosse aprovado, depois de 3 dias foi aprovado. Quando foi aprovado, eu falei, não, mas agora eu preciso explicar para as pessoas que eu sei atender assim. E que funciona. E que funciona. Então, eu comecei a atender os meus pacientes que estavam desamparados, foi dando certo, e aí eu voltei no canal do Instagram e comecei a falar sobre isso. Olha, eu vou dar dica aqui para quem está em casa sem terapia. Porque se você está em casa sem cuidado, você não pode ficar sem. Eu pensei muito naqueles bebês e crianças que de repente perderam o home care, as pessoas que iam em casa, e aqueles pais todos. Então eu comecei, olha, se o bebê não está virando, eu vou ensinar a virar. Se o bebê, né? E aquilo foi viralizando e foi chegando em muitas famílias de um jeito muito legal. E aí o atendimento online acabou ficando, né? Hoje eu tenho uma equipe de 10 profissionais que atendem o mundo inteiro e as pessoas realmente vêm, elas passam com a gente em consulta e vêm tratar.
né? Então, Eu acho que a telemedicina ela é super importante por causa disso, porque você consegue orientar o que ela precisa fazer. Muito. De repente, ali num bate-papo de 5 minutos, você já consegue, como profissional especialista, diagnosticar o que é exatamente o que ela precisa. E às vezes nada. Às vezes ou você já consegue até encaminhar direto para algo mais urgente, né? E aí, ó, toda essa coisa que veio depois do Instagram e tudo isso foi orgânico a realmente uma primeira intenção que foi levar o cuidado a essas famílias. Queria te agradecer aqui, Lígia. A gente está chegando no final desse Obrigada, eu que agradeço. programa, primeiro episódio do De Olho na Saúde. Eu vou continuar sempre aqui de olho na saúde, tentando levar esse tipo de bate-papo agregador, né? Eu acho que tentando conscientizar as pessoas do que é importante para a gente hoje, que eu acho que é nessa parte da prevenção. Com certeza, e o caminho é super certo, tenho certeza que vai ser um sucesso. Agradeço o convite de estar aqui e te desejo todo sucesso nessa caminhada. Obrigado, Lígia. Muito obrigado, eu agradeço vocês aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho. Obrigado, até a próxima.